Aleluia, glória a Deus. Isto é o reino dos céus. Isto é a presença de Deus. É uma atmosfera celestial que não encontramos em lado nenhum. Amém, pessoal? Nós não vemos esta atmosfera em mais lado nenhum, em música nenhuma, em arte nenhuma. Nós vemos esta atmosfera. Glória a Deus. Ora, onde é que está a mensagem? A Júlia esteve aqui a mexer no telemóvel, depois estava com ela. Geralmente ela está preparada. Agora dá-me só um minuto, enquanto eu acho aqui a mensagem. A mensagem está dentro de mim, mas por causa do tempo, do vosso tempo, eu quero respeitar o vosso tempo e o que esta coisa faz, ele dá-me cábulas para eu me cingir a isto, porque senão eu vou pregar e vou perder o tempo, a noção do tempo. Geralmente eu não estou a dizer que eu tenho, mas falar do reino dos céus, falar a mensagem de Deus é a maior mensagem. Este lugar é o lugar mais alto e é bom estar aqui a ministrar a palavra. Quero saudar a todos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero hoje trazer uma mensagem que a Tânia já falou muito. Eu louvo a Deus porque a nossa igreja ela é movida pelo Espírito Santo. Por isso, desde a primeira pessoa que vem ministrar o louvor até a última pessoa que dá os avisos, nós vemos uma parceria, o Espírito Santo a trabalhar com todos, o Espírito Santo a mover-se, a trazer uma única mensagem. E hoje eu quero trazer uma continuação, mas também eu quero vos dizer que não será novidade o que eu vou falar hoje. Vou fazer uma repetição de algumas coisas que eu tenho dito, porque é necessário a repetição para a memorização. Nós queremos entender o que estamos a fazer. Nós queremos compreender o que estamos a fazer. Porque quando não há compreensão e há só sentimento, a religiosidade toma conta. Porque estamos-nos a mover pelo sentimento e não por entendimento, nós perdemos o que estamos a fazer, o porquê do que estamos a fazer. Então eu ministrei esta mensagem hoje de manhã na sede. Estamos a celebrar Pentecostes e eu quero ministrar esta palavra também para nós. Deus me incumbiu para isso. Amém? Então vamos orar. Senhor, estou aqui disponível, estamos aqui disponíveis. Eu ministro a palavra que vem de Ti, mas Senhor, és Tu também que convences do pecado. És Tu que nos convences desta palavra. Senhor, usa-me, Espírito Santo, toma conta deste momento, toma conta de cada um de nós, Senhor. Flui com a Tua mensagem, em nome de Jesus. É o que eu oro e toda a igreja em concordância diz amém. Estamos a celebrar na sede Pentecostes. Pentecostes foi a altura onde o Espírito Santo desceu. E eu gosto de dizer que aquilo que Deus veio fazer, Ele veio estabelecer o reino. Deus não veio estabelecer uma religião, porque senão nem evangélico deveríamos ser. Porque a religião oficial de Jesus não era evangélico, era judeu. A igreja depois católica, a primeira igreja, diz, a igreja primitiva se chamou Igreja Católica Romana. Católico significa universal. Se é universal, por que é romano? Como é que é romano e universal? Mas o homem atrapalhou e distorceu algumas coisas. E o que é que nós estamos a fazer? A fazer uma coisa e uma coisa só. A estabelecer o reino. A procurar o reino. Jesus disse, João Batista, vai e prega a mensagem do reino. João Batista veio, disse, arrependam-se que é chegado o reino dos céus. Logo a seguir vem Jesus Cristo. E a mensagem que Jesus Cristo pregou foi qual? Arrependam-se que é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo envia os seus discípulos. E qual foi a mensagem que os discípulos tinham que pregar? Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Se tem uma coisa que Deus quer fazer, quando olhamos para Cristo, quando olhamos para o que Ele disse para os discípulos fazerem, quando João Batista anunciava a vinda do Messias, a vinda do Salvador, do Resgatador, e o que eles pregam, todos eles, há uma mensagem, que é o reino. Então o reino é o propósito da nossa existência. O reino é o plano que estava escondido, que Deus veio restabelecer. É o que a Tânia estava aqui a dizer. Simba, ele foi criado, ele tinha um destino, ele estava predestinado, desde quando era criança, a reinar no reino do seu pai. Nós fomos feitos
Nós fomos constituídos e aquele que Deus conheceu, Ele também predestinou. Nós fomos salvos não pelas obras, mas fomos salvos para fazermos obras. Quais obras? Nós temos que trazer o reino. Deus quer restabelecer o reino que um dia foi perdido. Esse é o plano. E em Pentecostes, o Espírito Santo vem. E em Pentecostes também significa as 7 semanas ou a festa das primícias, das primeiras coisas. Então qual é a primeira coisa que nós temos que estar a correr atrás? Vamos ver, Mateus 6, 31, 33. Eu disse que eu vou repetir muita coisa, mas é de maneira que fique dentro de nós. Mateus 6, 31, 33, Deus diz: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. E eu diria que nós poderíamos estar nesta hora preocupados. Há guerra, que vamos comer, há um tempo de incertezas. Quem diria que saindo da pandemia encontraríamos isto? Está o mundo em caos. O governo parece que está-se a dissolver, está-se a desfazer. O sistema de educação, temos que fazer as inscrições, né? A inscrição, a renovação das matrículas. O sistema está tudo a funcionar. A educação parece que está a morrer. Aí vemos a saúde, como é que está? Está um caos tremendo que nos leva a questionar, mas o que será de nós? O que vamos comer? O que vamos beber, o que vamos vestir. E Deus diz, isso não é a primeira coisa. É uma preocupação lícita, é uma preocupação lícita, é válido eu estar preocupado, ansioso. Jesus não disse porque não é válido, Ele diz, não faça da ansiedade e da preocupação a tua primeira coisa. Porque essa preocupação pode gerar um propósito de existência, mas não é isso. Então Ele diz, não fiquem preocupados com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Em primeiro lugar é o reino de Deus. Nós não existimos para comer, beber e vestir. Nós não fomos criados para comer, beber e vestir. O nosso propósito é trazer o reino, é estabelecer o reino. Nós não estamos mais vivos, porque Jesus Cristo veio, nos resgatou, e se nós fomos batizados no batismo do arrependimento, a Tânia leu aqui que nós fomos mortos quando fomos batizados. Ou seja, o nosso pecado na cruz, houve uma transferência do pecado daqui para ali. E houve uma transferência do propósito dali para aqui. Por isso, eu e tu, não estamos mais vivos para nós. O que significa isso? Eu não estou mais vivo para mim. Paulo disse, não mais eu vivo. Houve uma transferência. Então, o que é isso? Eu não vivo para comer, para beber, para vestir. Esse não é, Simba, o propósito da tua existência. Nós fomos feitos desde Gênesis para trazer, estender o reino dos céus. E a oração que Jesus nos ensina, o que é que diz? Quando forem a orar, orem assim. Pai nosso que estás no céu, seja feita a tua vontade, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha. Mas o Pai diz, mas eu sei que vocês estão preocupados, eu sei que vocês precisam de comer, de beber, de vestir, mas não façam de comer, beber e vestir o vosso propósito da vossa existência, porque esse não é o propósito da tua existência. Porquê? Porque viver para comer, beber e vestir é o que te tira do teu propósito. É justamente se viveres para comer, beber, vestir que te tira do propósito. O mal do mundo é o amor ao dinheiro. O que é que o dinheiro faz? E muitos se desviaram da fé por causa do quê? Do comer, beber e vestir. O inimigo tentou Eva com o quê? O comer, beber, vestir é precisamente o que te tira do foco. Porque centraliza em ti. Centraliza na tua carne, mas a nossa carne tem que acontecer o que com ela? Morrer, ser mortificada. A Tânia leu.
E eu estava aqui, eu estava a fechar os olhos a louvar a Deus, porque eu estava a pensar, caraca, falta-me aquele versículo. E eu ia aqui na pressão achar esse versículo, que a Tânia leu e a Tânia abre o versículo, eu quase choro, salta-me uma lágrima. E eu fiquei, glória a Deus, porque na pressão, porque este é o tempo de louvor, e não vim para pregar só, eu vim para louvar a Deus, fazer a minha parte, e quem sabe, o que Deus vai ministrar em mim, porque isto é para todos, estou a entender, mas o propósito da nossa existência está escrito ali, que nós, desde o exemplo do Simba, nós estamos aqui para trazer o reino. O que é que estamos aqui a fazer? Nós somos a eclésia. Jesus já ouviu o imperador romano a convocar a eclésia. A eclésia derivou do imperador romano, do Império Romano. A eclésia não foi Jesus que inaugurou esse nome. Esse nome, eclésia, ele veio do imperador romano. O imperador romano dizia, eu convoco a minha eclésia. E a eclésia significa o quê? Assembleia, congregação. Então o imperador chamava a sua assembleia e eles determinavam ali, ele dava ordens, ele dizia o que queria e depois o povo ia e executava. Jesus Cristo olhou e disse, eu vou fazer, Pedro, a minha eclésia. O que nós estamos a fazer aqui é reunir-nos para podermos expandirmos o reino. É Deus trazer aqui, Jesus Cristo, através do seu Espírito, através do macaco, o pastor Paulinho, ele trazer um redirecionamento, um ajuste, um focar, porque a vida é dura. E a Tânia disse, é difícil andar com Jesus, porque existe uma promessa, o reino dos céus é uma promessa, mas a promessa tem um processo, e por causa do processo, geralmente rejeitamos a promessa. Então eu repito, porque Deus, Ele nos deu uma promessa, o reino dos céus. Deixa eu te dizer o que é o reino dos céus. Existe o reino dos céus, os benefícios do reino dos céus. O que é? Paz. São benefícios do reino dos céus. Alegria. Autoestima. Autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para declarar cura, para expulsar demónios, para arrebentar e chegar e expulsar as trevas. Nós, o reino, traz isso o quê? Autoridade para expulsar serpentes e escorpiões, declarar vitória, declarar sai da minha casa. Não precisa chamar o pastor, porquê? Porque o reino dos céus te fez sacerdote, te constituiu geração eleita, tu és povo de Deus. Então na tua casa tu podes expulsar qualquer demónio, no teu corpo tu podes dizer enfermidade, sai em nome de Jesus, porque o nome de Jesus foi transferido sobre ti e agora tu tens essa autoridade, porque o teu pecado foi transferido para Jesus. Eu me empolgo a falar de Deus e a falar da mensagem. A mensagem é o reino dos céus. O reino dos céus tem um casamento saudável. O reino dos céus tem consciência, tem sabedoria. O reino dos céus expulsa toda a tolice. O reino dos céus traz bênção, favor de Deus, bem em ação. Estás a ver a bênção que estava sobre Jacó, sobre Abraão e Isaac, e era suposto ser Esaú, mas Jacó ficou, eu quero isso. A bênção do Deus, o Criador do mundo. Eu quero o que? O favor. Onde puseste a planta dos teus pés? Quem anda com esse Deus tem o favor de Deus. Mas está com quem? Está com Esaú só. Como é que eu faço para roubar aquilo? Porque eu quero a bênção de Deus. Olha quando a gente desvaloriza. O reino dos céus nos trouxe a bênção, o favor, o céu aberto sobre a nossa vida. Hã? E foi um prato de lentilhas. E foi um prato de lentilhas. Foi um desvalorizado do reino, da importância do reino. O reino é tão brutal, o reino é tão grande, é tão maior, é tão extraordinário, que nós precisamos reconhecer o valor que nos está a ser trazido. Porque de tudo que Deus, que criou o mundo, que criou os astros, que criou as estrelas, que o sol está a cumprir o seu propósito, que tem a lua, está tudo na linha, está tudo na ordem. Estão a entender? Aí com tanta coisa que Deus poderia nos trazer, Deus está-nos a trazer o reino. Tem que ser bom. Tem que ser bom. E ele diz, busca em primeiro lugar. Mas eu não gosto da palavra busca. Porque a palavra no original não era busca. Não é busca, é procura. Por isso que em inglês diz seek first. Seek. É procura, a palavra é procura. Procura. Tu procuras o que não te interessa?
Tu procuras o que não tens valor? Onde é que está o cêntimo? Não é? Onde é que está o 10 euros? Então tu procuras com uma certa violência, porque o reino dos céus é tomado por violência. Então, porque nós valorizamos essa coisa chamada reino dos céus, então eu corro atrás do reino dos céus. Eu quero o reino dos céus, eu procuro aonde for, eu procuro para encontrar o reino dos céus. Ele diz, procura em primeiro lugar o reino dos céus, mas depois ele diz algo, e a sua justiça? A sua justiça é, o reino dos céus, estão a ver os benefícios do reino dos céus, eles não estão todos no mesmo sítio, eles estão espalhados, escondidos, por isso temos que procurar. Mas tu não consegues encontrar sem o guia. É impossível tu procurares o reino dos céus e não procurares Jesus Cristo, que tem a direção, que Ele sabe, Ele é o caminho, Ele é a verdade para a vida, Ele é a vida, Ele é a videira verdadeira, quem está ligado a mim contra o reino, estão a entender? Ele é o caminho para seguir. Então não tem como tu procurares o reino sem procurares o guia, sem procurares a sua justiça. A sua justiça são as suas palavras, é a vontade de Deus, é o seguimento, é para onde vamos por aqui, vamos por ali, não, bora, é por aqui, não é por ali, não é por aqui, não faz aqui, não, estás a fazer mal, procura, é para a esquerda. Nós estamos com tanta agressividade à procura do reino, à procura dos benefícios, daquele casamento bom, daquela autoestima, daquela autoridade, daquela força, daquela bênção. Tu procura com tanta força, mas Jesus está a dizer o tempo todo no meu ouvido esquerda. Quente, frio. E não tem como encontrar o reino, porque o reino está escondido. Se não aceitares Jesus, tu não encontras o reino. Por isso o título desta mensagem é emergir na dependência para emergir o reino. Emergir na dependência para emergir no reino. Porque não tem como o reino emergir para fora se tu não emergires na dependência de quem sabe o caminho para o reino. E depender, uma palavra que o crente não gosta. Eu estou a falar como se nós entendêssemos e ouvíssemos o Evangelho, como se fosse a primeira vez. Jesus estaria a pregar isto. Se Ele sabe o caminho, de quem tem que estar dependente? Estão a entender o que eu estou a dizer? Se Jesus sabe o caminho de quem tem que estar dependente, eu tenho que estar dependente de quem sabe o caminho. Não tem como encontrar o reino sem buscar aquele que sabe o caminho para o reino. Então temos que ser dependentes. Eu tenho aqui alguns pontos, no princípio vou dar só 2, sobre como encontrar o reino estando dependente. Precisamos estar dependentes. Quem pode pôr a mão no coração e dizer dependente? Depender de alguém. E nós dizemos, nós cristãos, dizemos muitas vezes, Adão e Eva declararam independência. Quando tu declaras independência de Deus, tu declaras dependência de alguma coisa. Posso dizer outra vez? Não é uma questão se serás ou não dependente. É uma questão de quem? Ou do quê? Tu és dependente. Eu sou dependente. Oh, Jesus. Então, depende do guia. Depende de Jesus, apesar da estranheza e do desconforto. O que Deus quer trazer para nós, repito, depende do guia, depende de Jesus, apesar da estranheza e do desconforto. Ele é o único que sabe o caminho. Estão a entender até aqui? Não tem maneira. Pastor não sabe, não vem ter comigo, eu não sei. Se não quer Jesus, eu não te sirvo. Não sei se estão a entender. A igreja, ela é um meio para chegar a um fim. A igreja é um meio para tu chegares ao reino. Se tu não queres chegar ao reino e a igreja é o fim, és um religioso. Vieste à missa chamada culto. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Às vezes, a própria igreja torna-se aquilo que está entre ti e o reino. Porque tu vens aqui para buscar de Deus o que comer, beber e vestir, e não o reino. Tu não vieste buscar, Senhor, o que é que eu preciso fazer para expandir o reino? O que é que eu preciso fazer para expandir o reino? Qual é o propósito da minha existência? Senhor, eu quero estar dependente de Ti para fazer o reino acontecer, para ser usado por Ti, porque Tu me fizeste e me constituíste para isto, me predestinaste para isto. Mas quando tu já desististe disso, mas continuas a vir à igreja, fizeste ir à igreja um fim, que não é esse o fim, o objetivo. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Entendimento. Entendimento. O que é que eu estou a fazer? Por que é que eu vou sair de casa? Por que é que a gente está-se a dar o trabalho de sair num dia tão bom para ir à praia?
Vocês estão a entender? Igreja, sério, meus irmãos, estão a entender? Não, entendes que não tem a ver com o Paulinho? O Paulinho é o único que não pode faltar. Hoje ele vai pregar. Não, vocês entendem que o que estamos a fazer aqui é de uma dimensão enorme. É algo muito grande. É algo que tu tens uma importância fenomenal. Cada um de nós somos montes de Raabes que Deus vai usar para fazer o povo conquistar uma terra, para fazer Deus conquistar uma terra. Todos nós somos um monte de pecadores, não estou a dizer que somos prostitutas, mas eu estou a dizer que nós somos todos falhos, mas Deus usou. De todas as mulheres lá, Raabe, tem muito crente que ficaria, não, Raabe não. Se a gente fosse espia, a gente chegava lá, não, esta é prostituta, mas Deus usou. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então nós precisamos depender de Deus para que o próprio Deus acredite em nós quando nós não estamos a acreditar em nós. Amém, pessoal? Então nós precisamos depender de Deus apesar da estranheza. O que Deus quer fazer conosco é novo. O que Deus quer produzir em nós é novo. Não é conhecido, não é reconhecível. Deus quer fazer em nós algo que nós não conhecemos. E no meio de tanta ansiedade com o que vamos comer, beber e vestir, e o medo, o novo gera muita estranheza. O Mário está a caminhar agora com Cristo e diz lá se tudo o que está acontecendo não está a ser novo. Tudo é novo, eu não reconheço. Porquê? Porque Deus não está a trabalhar daqui para trás. Deus não está a trabalhar daquilo que tu conheces para trás. Deus está a trabalhar daquilo que tu conheces para a frente. Jeremias 31, 1 e 3, só para nos lembrar, Jeremias 31, 1 a 3 diz, Jeremias ainda estava preso no pátio do guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que o formou e o afirmou. Seu nome é Yahweh. Clama a mim e eu responderei. E lhes direi coisas grandiosas e insondáveis que tu não conheces. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, a Tânia disse aqui, nova criatura, novo é novo. Novo não é velho. Novo é novo. E ele diz aqui, as coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O que Deus tem que produzir em mim, pela minha imersão na dependência, imersão significa como tu és batizado, amém? Nós somos batizados, nós somos imergidos, envolvidos pela água. E é seres completamente envolvido pela dependência de Deus, porque o que Deus quer produzir em ti tem que ser coisas novas. Quem tu és hoje, amanhã Deus quer que sejas irreconhecível. Deus quer continuar a produzir um ser novo, um ser que quem te conheceu a vida toda não vai reconhecer, não vai reconhecer, porque quem tu tornaste, a maneira que a tua vida está, a maneira que as pessoas que conheceram a vida toda não me reconhecem. Mário, eu te aviso, se tu deixares o reino entrar na tua vida e deixares Deus formar a pessoa nova, que tu não fazes ideia quem serás, mas se Deus te disser, tenho certeza que tu vais querer. Vais querer ser. Mas se as pessoas que te conheceram a vida toda vão dizer, mas isto não é o Mário. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Mas as pessoas que te conheceram a vida toda vão olhar para a tua vida, para a maneira que a tua vida está e vão dizer, isso eu não reconheço. É porquê? Porque está na mente de quem te guia. Porque não está na tua mente e aquele que te guia não te pergunta, conheces? Olha, eu estava a pensar em ir por aqui para te entregar uma parte do reino, para te dar um casamento saudável. Aqui é que está escondido. Eu não reconheço esse caminho. Está bem, então eu vou trocar. Qual é que conheces? Não requer dependência. E dependência é isto. Tu controlares a ti mesmo para estares debaixo do controle de Deus. Dependência é, eu me controlo o meu medo, controlo a minha ansiedade, controlo a minha segurança, a minha incerteza, tudo. Eu não sei o caminho, eu não conheço esse caminho. Para onde é que ele está-me a levar? Quem é que já foi com o Márcio para algum lado? Querem saber o que é caminhar com Cristo para um lugar novo? Vai passear com o Márcio. A frase que vais ouvir é, tu vais estar o tempo todo a fazer esta pergunta, mas o Márcio, falta quanto tempo? É já ali. É só virar esta curva. E já estamos na 15ª curva depois de ele ter dito.
Mas é uma boa sensação para nós entendermos o que estamos a fazer com Cristo, que Cristo sabe o que é que tem que fazer. Eu tenho que me controlar a mim, não a Cristo. Eu tenho que controlar a mim, não a Cristo. Eu tenho que controlar a mim, não o caminho. Eu tenho que controlar a mim para eu estar sob o controle dele. Eu tenho que me controlar a mim para eu estar sob o controle de Deus. Porque se Deus me deixar, eu vou me arrebentar todo. Eu vou deixar de ser dependente. Então ser dependente é uma escolha que tem cara e coroa. Qual é a cara? O reino. Qual é a cara? A promessa. Qual é a coroa? O processo. Andar com Cristo é difícil, é o processo. Mas não deixes que o desconforto e a estranheza do que estás a fazer, de quem estás a seguir, que é Cristo, te faça abrir mão da promessa de algo fantástico, maior, extraordinário, que é o reino. Posso ouvir um amém? O tamanho do reino que tu tens está de acordo com o tamanho da dependência que tu tens. Quanto reino tu tens? Pouco. É por causa do tamanho. Essa é a dimensão da tua dependência ao reino. Porque o reino nunca falha. Porque o reino não mente. Porque Jesus sabe o caminho. Se alguém sabe o caminho, Jesus Cristo é quem sabe o caminho. Então o tamanho, a dimensão do reino que está em ti, a dimensão do reino que está na tua casa, a dimensão do reino do impacto que tu está, a dimensão do reino está de acordo com a dimensão da tua dependência. E quando nós não queremos depender de Deus, do guia, nós nos contentamos com a religiosidade. Quando nós não dependemos, entendem que isto tem racionalidade, que isto tem caminho, propósito, ações, isto não é uma coisa passiva, isto não é uma coisa do pastor, do padre, coisinha da juventude, como é que chama? Jornada da juventude, vai trazer o reino para quem? Vai centralizar o guia? Centralizar o guia significa bater muito na tecla do guia. Segue o guia, o guia é o que importa. Louvor ao guia. Não vai fazer nada disso. O que vai fazer é focar no dinheiro, focar nas compras, focar na festa, focar em desejos. Que nós sejamos bons, que nós sejamos unidos. Vai ouvir o que o homem vai lá dizer. Que nós sejamos santos, que acabe a guerra. Não, é isto que tem, isto é o reino, isto é o que Jesus pregou, isto é o que Jesus mandou-nos pregar, o reino, e tu tens uma participação ativa e não passiva. Então temos que seguir o reino. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Quando tu não segues a Jesus Cristo e te depender de Jesus Cristo para encontrares o reino, tu vais abrir mão do reino e vais te contentar com a religiosidade. Eu vou à igreja e já chega. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Diz misericórdia. Número 2. Depende do guia, depende de Jesus, sem limites de perda. Depende de Jesus sem limites de perda. Mateus 13, do 44 até o 46, Jesus fala do reino. Jesus diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Lá está escondido outra vez. Eu não disse que é escondido. Está escondido, não está aí. É por isso que a gente tem que fazer o quê? E é interessante que é isso que diz: certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, o que é que ele fez antes? Ele procurou. Lá está, isto quem estava a dizer? Isto é Jesus a contar parábolas para nós entendermos o que é isto que estamos a fazer. Quando encontrou uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus tem muito mais valor do que qualquer coisa que tu tenhas. Qualquer coisa que tu tenhas em preferência de colocar em primeiro lugar o reino, estás a desvalorizar o reino e a valorizar aquilo que tu valorizas mais. Vou dar um exemplo com o jovem rico. O jovem rico chegou ao pé de Jesus, e Jesus quem é? O Jesus é o guia. Para dar o quê? O reino. E nós lemos aqui que a vida eterna é o fim. Quando nós lemos sobre a vida eterna, depois vocês voltam a abrir, lá diz: e por fim, a vida eterna. Por fim.
Quem está a entender? A vida eterna não é o início da nossa jornada. Qual é o primeiro? Em primeiro lugar é o que é? A vida eterna é um meio para um fim. Quem está a entender? Porque tu tens o reino, um dos gomos do reino é a vida eterna. Então o jovem rico vai ter com Jesus, o guia, e diz, eu quero o reino, eu quero um benefício do reino. E Jesus diz assim, ok, mas o reino é como, Jesus está a pensar, né? O reino é como um tesouro, que alguém procura e encontra, é valioso. E depois ele vira, ok, queres o reino? Vende tudo e vamos. Quem é que sabe? Jesus. Vende tudo e segue-me. Faz sentido? Quem está a entender? Vende tudo e segue-me. A questão é, se eu vender tudo, como é que eu como? Como é que eu bebo? Como é que eu visto? Estão a ver o que é que está entre ti e Jesus Cristo? E Jesus disse assim, olha para os lírios dos campos. Busca em primeiro lugar. Não fiques ansioso, eu sei. Mas há um medo de perder algo. E aquilo que tu queres perder revela de quem és dependente. Aquilo que não queres perder revela de quem és dependente. Ou do que é que és dependente. O jovem rico era dependente daquilo. Jesus está a dizer, emerge na minha dependência para emergir o reino. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então é preciso que tu abras mão de tudo. É como alguém que encontrou uma pérola, largou, vendeu o quê? Vendeu tudo. O jovem rico não devia ter ouvido essa parábola. E o jovem rico fez o quê? Foi-se embora. O reino foi comprado com a coisa mais, com a moeda mais cara. O sangue de Jesus. Foi com a moeda mais cara, foi comprado com o sangue de Jesus. O que é que aquilo que tu não queres abrir mão. Por que é que achas que Deus pediu Isaac a Abraão? Porque tudo depende de mim. O que a gente tem medo de perder? A gente tem medo de perder. Se eu perco o meu emprego, como é que eu como? A gente tem medo de perder. Como é que isto está? Isto está mal. O governo está mal. E se eu perco a saúde? Vocês lembram-se do meu carro, né? Estava no Brasil, o carro queimou. E enquanto eu estava lá no Getsemane, porque eu ia pagar todos os meses por um carro que eu já não tinha. Eu nem tive tempo de usufruir do carro. Imaginem a minha dor, gente. Disseram-me que o meu carro queimou, o carro que eu tinha acabado de comprar. E eu estava a gostar tanto do carro. Aí de repente, tipo, vocês estão a entender o como que poxa, o carro é o meu instrumento. Eu andava para cima e para baixo. Eu já tinha dado o outro carro velho ao Cláudio. Então se eu ficasse isso, eu vou voltar a andar de transportes. Eu não vou pedir o carro de volta ao rapaz. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Olha o meu drama, fui para o Getsemane, morri durante 3 dias. A dor foi imensa. A dor foi imensa. Sabe o que é que eu dizia para mim o tempo todo? O tempo todo. Eu te sigo sem limites de perda. Se tu permitires que eu perca o carro, tu és soberano, tu não tens rival. Tu poderias parar, tu podes parar, tu. Então se tu permitires que isto aconteceu, é para ficar sem carro, Senhor. É tipo isto. Eu vou-te seguir sem limites de perda. O que é que tens medo de perder? Quem já viu? Qual é o teu problema? Por que tens tanta raiva de Jesus? Porque é que Ele não curou a minha mãe? Estão a entender? Porque quando o meu pai estava doente, Ele não curou. A Viviane quase se desviou quando perdeu a mãe. A gente orou com tanta fé, gente. A gente orou com tanta fé, man. A gente declarou, a gente profetizou cura. E a mãe dela, Jesus levou a mãe da Viviane. E o que é que aconteceu? A Viviane está a servir ao reino. Porque ela não está mais viva. Houve uma transferência. O que é que tens medo de perder? A amizade dos teus amigos. O reino dos céus, ele aqui é novo. O que Deus quer te dar é novo. Tu não viste, ninguém viu, ninguém conhece. Não é reconhecível. Porque não é reconhecível, vai ser chamado de loucura para os teus amigos. Vai ser chamado de loucura para quem não tem Deus. E quem não tem o reino, vai olhar para o reino e vai ficar, o que é isto? Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então,
Se tu não queres perder os teus amigos, tu vais ter que abrir mão do reino. Logo, vais ter que abrir mão do guia e vais passar a depender dos teus amigos. Serás a imagem e semelhança de quem és dependente. Porquê que a igreja é tão parável? Porque tem coisas que estão entre nós e o guia. Comer, beber, vestir é um deles. É por isso que a gente, perde o guia. Cadê o guia? Não sei. Mas a gente continua a fazer isto. É por isso que a religião é a coisa mais sem sentido que existe em toda a face da terra. Ir ao ginásio, uma pessoa que vai ao ginásio faz sentido. Agora, os religiosos são a coisa mais sem sentido. O que estás a fazer, mano? O que estás a fazer, mano? Tu vais à igreja todo domingo. Se não tiver a produzir nada, vai ser a coisa mais o que é isso, pá? Quem está a entender o que eu estou a dizer? O que tens medo de perder? Namorado, namorada, marido, filhos. Eu lembro-me da Márcia, vou chibar a Márcia. Já dei exemplo, mas tem gente que não conhece a Márcia. Dei há pouco tempo. Pronto, o tempo também está curto. Não vou te chibar hoje. Mas ela tinha um filho que ela não servia por causa do filho. Contar. Cada vez, não, porque o meu filho agora está a passar por isto, então eu não posso, pastor, não posso ir à igreja, não, é como o filho. Eu fiquei o meu filho permitia servir ou não a Deus. Não, é que o meu filho, a unha do meu filho, o Samuel, não posso ir porque o Samuel, ele estava com fome, por isso eu não pude fazer. Então, o filho precisou ser entregue a Jesus Cristo. Quem está a entender o que eu estou a dizer? De quem és dependente? De Jesus Cristo, do guia ou da droga? De Jesus Cristo ou do álcool? De Jesus Cristo ou do teu trabalho? De Jesus Cristo ou da tua namorada? Do teu namorado? De Jesus Cristo ou do teu marido, da tua esposa? Vocês sabiam que o teu marido e a tua esposa podem estar entre ti e Jesus Cristo? A cultura? Não, que a sociedade não concorda. O meu chamado é reconhecível. Não é. O povo não conhece o meu chamado por causa disso. Desde que a gente. Qual é a sua profissão? Então, ô Borja! Eu fui segurança há muitos anos. Ô Borja! Lá a gente chama-se pelo último nome, um apelido é Borja. Ô Borja! Então o que é que tens feito? Ligaram da nós para a Viviane. Qual é a sua profissão? E eu olhei para ela. E ela, então, porquê não é reconhecível isto que a gente está a fazer? Estás a entender? E se nós não queremos perder reputação, entendes? Se não abrirmos mão, então o que é que acontece? Nós não respondemos a perguntas que não fizemos. Porque Deus não perguntou a ninguém sobre o meu chamado. Então por que eu procuro validação em quem Deus não perguntou quando me chamou e me predestinou? Eu não gostei muito da palavra, pastor. Eu não te perguntei, amiga. Porque se eu precisar que vocês gostem para eu pregar, eu estou a anular o guia que me chamou sem perguntar a nenhum de vocês. E o que é que acontece quando eu sigo o guia sem seguir a vocês? Não estou a dizer que eu desfaço e a honra que eu recebo de vos ter a ouvir, mas o que eu estou a dizer é que eu priorizo quem me chamou. Porque se eu priorizar quem me chamou, vocês vão todos embora e Deus enche com outros. Mas se eu priorizar vocês, a gente não fica nenhum aqui. Quem está a entender o que eu estou a dizer? O que tu estás a fazer é irreconhecível. Porque Deus está-te a dar o quê? Algo extraordinário. Ele é extraordinário. A criação dele é extraordinário. Tu tens que ser extraordinário. A tua vida tem que ser extraordinária. E quando a tua vida tem o reino, ela é extraordinária. E porque ela é extraordinária, tu consegues identificar o que é mediano.
o que é medíocre. Porque enquanto tu estiveres... sabes como é que alguém medíocre nota? Quando é que alguém medíocre, com uma vida medíocre, não nota que a sua vida é medíocre? Da mesma maneira que alguém dentro da piscina não nota que a água é pesada. O peso da água. Um balde de água peso. Eu não estou imergido nele. Um balde, 2 baldes de água, 3 baldes de água, peso. Quando tu estás imergido na mediocridade, tu nem notas que a tua vida é uma mediocridade. Mas quando tu segues o guia e o guia vai te dar uma vida extraordinária, ele vai te retirar, vai te emergir do lugar onde estavas imergido, do lugar de pecado que estavas imergido, para te levar para lugares mais altos. E quando estás nos lugares mais altos, tu consegues identificar o que é medíocre. Por causa disso, tu tens uma cena dentro de ti que diz: eu preciso falar sobre o reino para eles, porque eles não sabem que a vida deles é medíocre e pode ser extraordinária. Está a fazer sentido? Eu sou como um macaco. Eu não vim fazer uma religião. Eu quero que tu quebres o vaso da religiosidade. Eu quero que tu quebres o vaso do viver. Viver isto sem propósito é viver religiosidade. Estás a fazer isto para quê? O que é de novo que Deus está a produzir em ti? O que é que do reino Deus está a produzir em ti? A célula, o líder, o culto, o louvor, tudo é para estabelecer o reino. Quem está a entender? Os princípios da unidade, as etapas de crescimento são o quê? Caminhos para encontrarmos aquilo que está escondido. Mas o facto é que vamos encontrar. Quando nós servimos, eu lembro de uma irmã que disse: pastor, é verdade. Quando eu paro de servir é quando eu perco o caminho. Servir é seta. O líder é uma seta que o guia está a usar para dizer esquerda, direita. Quem está a entender? Mas o fim vai ser o reino na tua casa, o reino em ti, os benefícios do reino em ti, e através de ti tu tornas-te uma fonte de águas vivas. Mulher samaritana, tu não queres perder esses maridos todos. Deixa-me ser comigo, porque se tu parares de beber essa água e beberes desta, este é o reino, tu vais te tornar uma fonte. E Samaria toda foi ganha. O reino invadiu Samaria. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E é isto. Até fico cansado. Vamos ficar de pé? Vou chamar o louvor. Meu Deus, que coisa é essa que Deus está a chamar-nos para buscar? É o reino. Podes, obrigado. É o reino. Mas olha lá, malta, meus irmãos, cristãos em Cristo, regenerados em Cristo, aqueles que estão a seguir a Cristo, aqueles que ouviram falar do Cristo e disseram: eu quero caminhar com Cristo. Eu quero vos perguntar algo. O que é que os discípulos encontraram que lhes fez largar tudo? O que é que os discípulos viram? Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Paulo. Vocês sabiam que essas pessoas existiram? Há relatos que testificam que é verdade. Jesus. Eu estou a falar sobre os discípulos, não estou agora a falar de Jesus. Estou a dizer o que é que eles encontraram. O que é que António de Antioquia, o que é que Jerónimo, o que é que Martinho, o que é que Calvino, o que é que eles encontraram que lhes fez viver dessa maneira? O reino. O reino não é religião, não é religiosidade, não é ser judeu, não é ser católico, não é ser evangélico, não é isso. Pastor, qual é a tua religião? Qual é que queres? Qual é que faz sentido na tua cabeça? Quem está a entender o que eu estou a dizer? Nós vivemos por um reino, nós somos reis, nós fomos constituídos sacerdotes e reis. Tu és um Simba que estava perdido e agora precisas voltar a ser dependente do Pai. O Pai não está morto.
O Pai não está morto. O Pai vive em ti. Sim, mas esqueceste quem tu és, esqueceste o teu propósito, porque estás tão focado a viver pelo que comer, beber e vestir. Não te deixes guiar pelo que tens que comer, beber e vestir. Segue a primícia, segue a primeira parte, segue a primeira coisa. E em primeiro lugar é o reino, os benefícios do reino. Então por causa disso escolhe, tu és filho. Se és filho tens propósito. Tens uma atividade. A igreja tem que ser brutal e imparável, porque cada pessoa que entra aqui, ele estabelece uma vida, ele acrescenta o extraordinário. Ele acrescenta o extraordinário. Cada pessoa, cada criança, nós vemos, desde o mais velho até a pessoa mais nova, todos nós, usados por Deus, nós fazemos uma explosão na nossa comunidade. Mas se nós abrirmos mão do processo, da promessa por causa do processo, o que nós vamos fazer não tem sentido, não produz nada, é só barulho. É só barulho. Cada domingo vimos aqui fazer barulho. Cada domingo está lá o indivíduo na projeção. Para quê? Entende o que eu estou a dizer? Tem que ter propósito, tem que ter objetivo, tem que ter direção, tem que ter um porquê. A tua empresa que Deus te deu, a empresa que Deus te deu, Deus não te deu para comer, beber e vestir. Deus chegou ao pé de ti e pôs uma semente e disse: eu vou te fazer, Samuel, eu preciso que tu tenhas esta empresa. Deus não fez isso só porque Ele me ama. Deus está a olhar para o reino e está a dizer: eu preciso da tua empresa para mandar 5.000 euros mensais para a igreja. E esses 5.000 euros mensais não vão encher o bolso do pastor, porque eu não sou corrupto. Eu identifico de onde vem. O que é que vamos fazer se todos nós estivermos a entregar tudo, o nosso bom, o nosso melhor? Nós somos dependentes do Senhor. Eu entrego sim 5.000, eu entrego sim 500 euros, eu entrego o que for necessário. Por quê? Porque o reino vai explodir. O reino vai explodir. O som, o evangelismo, o que nós vamos fazer, o Parque da Paz, o piquenique. Com 5.000 euros o piquenique não vai ser aquilo. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então busca em primeiro lugar o reino. Move-te pelo reino. Depende disso, depende do reino. Independentemente do que temos que perder, independentemente da estranheza e do desconforto, busca o reino em primeiro lugar. Pai, nós estamos aqui e entendemos. Agora é uma questão de escolha. O convite foi feito. Nós queremos te receber, Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós queremos reconhecer que tu saíste da cruz e estás sentado no trono. E agora, Pai, como era, Jesus, tu disseste: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Senhor, isso foi transferido para nós. Assim como o nosso pecado é todos os dias transferido para ti, Senhor, agora o nosso alimento é fazer a tua vontade. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Em nome de Jesus, a igreja diz...